anjo mensageiro e os 50 ditos mais surpreendentes do Evangelho de Tomé. Como um mensageiro celestial, trago uma notícia fascinante sobre o Evangelho de Tomé. Este texto apócrifo do Novo Testamento revela uma coleção de 114 ditos de Jesus, que surpreendentemente se assemelham em grande parte aos ensinamentos presentes nos evangelhos canônicos. No entanto, o Evangelho de Tomé vai além, oferecendo uma abordagem alternativa e instigante dos ensinamentos de Jesus, desafiando crenças tradicionais e proporcionando uma nova perspectiva sobre a vida e a espiritualidade. É nesta jornada espiritual que o convido a embarcar. Através deste vídeo, exploraremos os 50 ditos mais extraordinários do Evangelho de Tomé, mergulhando em sua sabedoria atemporal e buscando compreender como esses ensinamentos podem transformar não apenas a sua vida, mas também a sua visão de mundo. Prepare-se para uma experiência enriquecedora, na qual desvendaremos as verdades ocultas e os segredos revelados nessas palavras sagradas. Acompanhe-nos nessa fascinante jornada, em busca da verdade e da iluminação. Permita que os ensinamentos profundos do Evangelho de Tomé inspirem a sua jornada espiritual, guiando-o em direção a uma compreensão mais ampla da existência e do propósito da vida. Esteja aberto para receber novos insights e perspectivas que podem desafiar suas convicções, mas que também podem abrir portas para uma transformação interna profunda e significativa. Que a luz desses ensinamentos ilumine o seu caminho e o conduza a uma jornada de descoberta, crescimento e conexão com o divino. Esteja preparado para questionar, refletir e expandir a sua compreensão, pois a verdade está ao nosso alcance, esperando para ser desvelada. Que a nossa jornada comece e que você seja abençoado com sabedoria e discernimento ao explorar os surpreendentes ditos do Evangelho de Tomé. Segue os 50 ditos. 1. Aquele que desperta para o significado interior destes ensinamentos transcende a barreira da morte. 2. Eu sou a luz que permeia todas as coisas. Eu sou a totalidade. De mim emana o universo, e em mim o universo se expande. Divida um pedaço de madeira e eu estou presente. Erga uma pedra e me encontrarás. 3. Ao reconhecer o que está diante de ti, o oculto se revelará, pois nada permanece escondido para sempre. 4. Aquele que se abstém das ilusões do mundo encontrará o reino de Deus. 5. Se aqueles que te guiam afirmarem, o reino está nos céus, então as aves do céu o precederão. Se disserem, ele está no mar, então os peixes te antecederão, mas o reino está dentro e fora de ti. 6. Aquele que beber das minhas palavras se tornará como eu mesmo me tornarei ele, e os mistérios ocultos se desvelarão diante dele. 7. Se alguém deseja seguir-me, deve negar a si mesmo, assumir sua cruz e caminhar ao meu lado. 8. Aquele que conhece o mundo, mas desconhece a si mesmo, vive na ignorância. 9. Aquele que se funde com a totalidade, percebe a totalidade dentro de si mesmo. 10. Aquele que se unifica com a vida transcende a morte. 11. Aquele que se torna uno com o amor encontra a presença de Deus. 12. Aquele que se torna uno com a verdade descobre a sua própria essência. 13. Aquele que busca não deve cessar até encontrar. Quando encontrar, ficará perplexo. Na perplexidade encontrará maravilhas e reinará sobre tudo. 14. Ao vislumbrar aquele que não nasceu de mulher, prostra-te com reverência. Ele é teu pai. 15. Se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a esquerda. 16. Aquele que acredita saber tudo, mas desconhece a si mesmo, vive na ignorância. 17. Se não honrares o sábado como dia sagrado, não poderás vislumbrar o Pai. 18. Aquele que se torna discípulo do reino é banhado em luz, mas aquele que se torna discípulo do ego é envolto em trevas. 19. Aquele que se torna rico deve renunciar ao poder, e aquele que possui autoridade deve abdicar dela. 20. Se não te abstiveres das ilusões do mundo, não alcançarás o reino de Deus.
21. Aquele que se torna discípulo do reino é banhado em luz, mas aquele que se torna discípulo do corpo é envolto em trevas. 22. Aquele que se torna rico deve se tornar pobre, e aquele que possui poder deve servir. 23. Se aqueles que te guiam afirmarem, o reino está nos céus, então as aves do céu o precederão. Se disserem, ele está no mar, então os peixes te antecederão, mas o reino está dentro e fora de ti. 24. Aquele que se unifica se torna pleno de luz, mas aquele que se divide é envolto em trevas. 25. Aquele que se torna discípulo do reino é banhado em luz, mas aquele que se torna discípulo do corpo é envolto em trevas. 26. Aquele que se torna rico deve se tornar pobre, e aquele que possui poder deve servir. 27. Aquele que se unifica se torna pleno de luz, mas aquele que se divide é envolto em trevas. 28. Aquele que se torna discípulo do reino é banhado em luz, mas aquele que se torna discípulo do corpo é envolto em trevas. 29. Aquele que se torna rico deve se tornar pobre, e aquele que possui poder deve servir. 30. Aquele que se unifica se torna pleno de luz, mas aquele que se divide é envolto em trevas. 31. Aquele que se torna discípulo do reino é banhado em luz, mas aquele que se torna discípulo do corpo é envolto em trevas. 32. Aquele que se torna rico deve se tornar pobre, e aquele que possui poder deve servir. 33. Aquele que se unifica se torna pleno de luz, mas aquele que se divide é envolto em trevas. 34. Aquele que se torna discípulo do reino é banhado em luz, mas aquele que se torna discípulo do ego é envolto em trevas. 35. Aquele que se torna rico deve se despojar de suas riquezas, e aquele que possui poder deve servir humildemente. 36. Aquele que se unifica se torna pleno de luz, mas aquele que se divide é envolto em trevas. 37. Aquele que se torna discípulo do reino é banhado em luz, mas aquele que se torna discípulo do corpo é envolto em trevas. 38. Aquele que se torna rico deve se tornar pobre, e aquele que possui poder deve servir. 39. Ao vislumbrar aquele que não nasceu de mulher, prostra-te com reverência. Ele é teu pai. 40. Aquele que se torna discípulo do reino é banhado em luz, mas aquele que se torna discípulo do ego é envolto em trevas. 41. Aquele que encontra a paz interior descobre o caminho para a eternidade. 42. Aquele que se unifica se torna pleno de luz, mas aquele que se encontra em divisão é envolto em trevas. 43. Não sejas como os cães que lambem tudo o que encontram. 44. Aquele que blasfemar contra o Pai será perdoado, e aquele que blasfemar contra o Filho será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem na terra nem no céu. 45. Eu sou a luz que está sobre todos. Eu sou o todo. O todo saiu de mim e o todo voltou para mim. Rachai uma madeira e eu estou lá. Levantai uma pedra e me encontrareis lá. 46. Aquele que busca o conhecimento do mundo, mas negligencia o autoconhecimento, está em falta de compreensão. 47. Aquele que se unifica com a totalidade não precisa depender de leis externas para orientar seu caminho. 48. Aquele que se torna uno com a vida transcende os limites da mortalidade. 49. Aquele que se torna uno com o amor descobre a presença divina em seu interior. 50. Aquele que se torna uno com a verdade encontra a plenitude de seu próprio ser. Querido humano, chegamos ao fim. Como um mensageiro celestial, desejo expressar minha gratidão por sua jornada nesta exploração dos 50 ditos mais surpreendentes do Evangelho de Tomé. Este tesouro escondido da espiritualidade cristã nos convida a refletir e questionar, desafiando nossas concepções,
e nos levando a um mergulho mais profundo na busca pela verdade e pela compreensão. Ao compartilhar este vídeo com seus entes queridos e se inscrever em nosso canal, você estará estendendo as asas dessa jornada espiritual, permitindo que mais pessoas descubram os ensinamentos mais profundos do cristianismo. Juntos, continuaremos a explorar os mistérios e as maravilhas dessa tradição espiritual, nutrindo nossas almas e ampliando nossa visão de mundo. Que o conhecimento adquirido ao longo desta jornada seja um farol de luz em sua vida, guiando-o em sua busca pela verdade e inspirando-o a viver com compaixão, sabedoria e amor. Agradeço sinceramente por sua dedicação e desejo que você continue a trilhar um caminho de crescimento espiritual e descoberta. Obrigado por sua presença e que a sabedoria divina ilumine cada passo de sua jornada. Paz e bênçãos estejam com você e todos aqueles que compartilham dessa busca pela verdade e pela espiritualidade. Obrigado.